Estamos entrando no ar para todo o estado do Rio Grande do Sul com o seu programa preferido de todo final de tarde, início de noite, há 3 anos praticamente. Atualidades Pampa. As notícias que marcam o dia passam por aqui. Passam aí no seu vídeo, passam por esta bancada. Um pouco vazia essa bancada, cada dia que passa essa bancada tem uma baixa. Mas o Atualidades Pampa para todo o estado do Rio Grande do Sul está aqui. Vai levar até você as notícias do Rio Grande do Sul, do Brasil e do mundo. Por aqui, o delegado que extorquia presos em Alvorada, isso não é uma coisa de hoje, ele já estava preso, enfim, né? Ele foi condenado a mais de 17 anos de prisão. A justiça condenou, foi nessa segunda-feira, hoje é terça, dia 29, o delegado Eduardo Luiz Corrêa de Moraes a 17 anos e 9 meses de prisão e a perda, obviamente, do seu cargo na Polícia Civil. E uma das notícias que eu achei muito interessante e muito importante para todos nós gaúchos, uma parceria entre o nosso PROCON do Rio Grande do Sul e a Casa de Mediação da OAB do Brasil fecharão uma parceria para buscar acordos para os casos mais complicados dos consumidores gaúchos. Um protocolo será assinado agora nesta semana, na sexta-feira. E aí será criada a Câmara de Mediação. Advogados formados e que fazem curso de mediação na OAB vão conduzir a negociação com fornecedores em busca de um acordo que evite que os casos sejam judicializados. Me parece, Marne e meninas, que este é o assunto para os nossos telespectadores, principalmente, de maior importância, porque a população sempre fica à margem destas coisas e perdida, porque não entende disso, não tem acesso à assessoria jurídica normalmente. A diretora executiva do PROCON aqui do Rio Grande do Sul, ela chama Maria Elizabeth Pereira, ela estima que sejam encaminhados a esta Câmara de Mediação aproximadamente 10 processos por mês. São casos que envolvem grandes empresas e que têm uma negociação demorada. Um exemplo dessa situação: danos elétricos por problemas de fornecimento de energia, ou então produtos com defeitos vendidos por grandes empresas. Há ainda casos que envolvem valores muito altos. O PROCON já tem um grupo de conciliação com uma instituição de ensino. No entanto, os estudantes que conduzem os acordos, eles percebem que existe a necessidade de que pessoas com mais experiências, advogados no caso, estejam presentes. Então, acho que essa parceria vai ser boa. Agora, dona Magda, me parece um aspecto que eu gostaria de falar é a respeito do povo brasileiro. O povo brasileiro não sabe reclamar. Não vou me incomodar, deixa assim. Não sabe dos seus direitos também, como a Magda está dizendo. Pois é, mas muitos sabem que pode fazer essa reclamação, porque todo mundo ouve rádio, todo mundo vê televisão, todo mundo acessa as redes sociais, todo mundo sabe disso. Agora as pessoas têm medo de se antepor a outra. Não, tem que reclamar. Tem que ir lá no PROCON, falar com as pessoas, pedir um conselho de um advogado. Mas eu acho que não é só medo, Marne. Sabe qual é? É aquela coisa do eu fui e não adiantou nada. A gente não tem quem nos defenda, a gente não tem quem nos proteja, mas mudou muita coisa. Mas eu acho que esse, minha cara Magda, é um dos aspectos, mas esse outro aspecto do medo, não quero me incomodar. Também. Por exemplo, na noite, quando alguém faz um barulhão terrível numa casa e você chama a polícia, porque tem a lei do silêncio, à noite, a lei do silêncio, o policial vai perguntar quem é que está fazendo a queixa. Então, o outro vai saber quem fez a queixa. Então, a pessoa não faz isso com medo de represália contra aquela pessoa que fez barulho. Isso é verdade. Então, esse caso também. Mas, assim, produtos que a gente compra, serviços, o consumidor é muito desamparado. É muito mesmo. Às vezes por falta de informação, às vezes porque o Código de Defesa do Consumidor não é aplicado da maneira que deveria ser, como está na letra do Código. Tomara que essa atitude beneficie o consumidor, que é tão lesado, Magda, em estacionamentos, na compra de produto, na troca de produtos, nas compras na internet. Agora tem uma outra coisa também. Nós, consumidores, não temos o hábito de fazer uma coisa: a gente não lê manual de instruções. Tem isso? Com certeza. Não lê como deve ser usado de forma correta o produto. Até na hora da compra, né? A gente, quando faz uma compra, esta que vos fala, por exemplo, deu para sua mãe de presente uma pipoqueira.
Foi lá, comprou a pipoqueira, chegou com a pipoqueira, toda feliz, tá. Aí dizia pra mãe assim, mãe, tu já usou a pipoqueira? Não, ainda não usei. A minha mãe não queria me dizer que eu tinha comprado uma pipoqueira 220 e a casa 110. Aí ela ia trocar, tomar... Não, me diz, eu fui lá e troquei. Claro. Quer dizer, falta de atenção. Então, assim como a minha mãe, antes de ligar a pipoqueira na tomada, se deu conta que a pipoqueira era 220, prestou atenção, eu não prestei atenção quando eu comprei. Sim. E aí, se ela liga na tomada... Eu não tenho para que reclamar. Aí não tem. Mas tu sabe Aí não tem. Mas os casos de defesa do consumidor, ou o Código de Defesa do Consumidor ser ferido estão nas telefonias, na televisão a cabo, na internet principalmente. Então, que bom. Que bom que o consumidor vai ter em quem se amparar. Não, e muito Porque todo mundo enfrenta um drama para comprar ou assinar qualquer produto. Todo mundo já passou por isso pelo serviço, menos, né? Mas eu acho que todas essas coisas, e somado a isso, a essa parte que o Marne acabou de falar, acho que todos esses são motivos, aspectos que fazem com que a pessoa diga, não vou me incomodar, vou lá, não vai dar nada, vou perder meu tempo, não vai dar nada. Deixa assim. Uma coisa que acontece também, dentro do que o Marne falou, é que, infelizmente, quando dá queda de luz na sua casa, se você perde um aparelho, se tu vai entrar em contato com a CE, até eles arrumarem o teu aparelho vai demorar muito tempo. Então as pessoas acabam optando Não, mas eu quero te dizer atrás, que a CE indeniza. Eu, quando era síndica, eu fui muito tempo síndica do meu prédio, nós tivemos um problema. Os condôminos gostavam da senhora? Gostavam. Sabe por quê? Porque eu era chatinha, assim, né? Mas as coisas aconteciam. A gente fazia as coisas. A gente fazia as coisas. A gente gastava muito. Eu e a Graça. Eu era... E quem não ia na reunião de condomínio? Quem não ia, a gente gostava muito que a gente podia fazer as coisas, entendeu? Eu sou uma que não vou do meu prédio. Não pode se queixar depois. Não, nem me meto. Não pode se queixar depois das coisas que são feitas. Mas, assim, aí, por exemplo, houve um problema lá no nosso prédio e sabidamente causado pela CE, pela falta de energia, por uma rateada da CE. A CE indenizou o nosso morador que estava trabalhando no computador, perdeu todo o seu trabalho, de alguma forma ela indenizou. Mas ela indenizou. Ele entrou, agora tem que fazer as coisas que eles pedem, né? Sim, na verdade a pessoa vai dela se ela quer esperar, né? Aí toda a burocracia então, ou resolver. Saudamos a notícia de que o PROCON do Rio Grande do Sul e a Casa de Mediação da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Rio Grande do Sul, nessa próxima sexta-feira assinarão um protocolo, né, onde fecham uma parceria para buscar acordos para os casos mais complicados de consumidores gaúchos. Saudamos essa atitude. Dona Magra, a senhora lembra do Aero Lula 51? Claro que sim. O Aero Lula 51. Que não era uma cachaça voadora. O Duda Mendonça, que é todo mundo sabe, marqueteiro, diz que agora não faz mais marketing político e está editando um livro, escreveu um livro, esse livro está sendo editado, e um dos causos que ele conta é de que na campanha de 2002, a primeira campanha, eles pagaram 75 mil reais à época para o Zezé de Camargo cantar no Showmício, etc. Aquela coisa. Eu, Luciano. Os dois. Bom, aí... Vamos tomar uma coisinha, aquele jeito do Lula e tal. Aí eles tomaram não sei quantas garrafas de 51. Nossa. O Duda, o Zezé e o senhor ex-presidente que chamou a Lava Jato de canalha, que são todos canalhas da Lava Jato ontem. Bom, o que aconteceu? Depois de beber, começaram a rir, etc., aquela coisa toda. Todos eles, de roupa e tudo, se atiraram na piscina. Este é um dos casos que ele estará contando nesse livro, que eu, sinceramente, vou ler. Eu tenho certeza que tu vais ler, depois tu vais nos contar, né? Porque eu vou ler porque deve ser muito interessante. Aí que está o apelido dele, 51, né? O Lula 51 gosta de uma cachaçinha e tal. Que não é pecado. Não, eu também não acho que seja pecado. Não em demasia, né? Não. Cada um com seus problemas, Mari. Se ele beber e não atrapalhar ninguém, não dirigir... O problema é o que a pessoa faz quando bebe. Né? Cada um... Será que quando ele chamou o Lava Jato de canalha... Ele... Bom, mas isso aí é um problema dele também, Mari. Nós não temos, eu não sou fiscal de bebida alcoólica. Não, eu, sinceramente... Cada um bebe o que quiser. Agora, o Duda não me prejudica em nada. O Duda Mendonça pode se incomodar com esse livro, se ele vai dar nome aos bois. Tá aqui, tá publicado nos jornais a notícia aqui. Até recortei a notícia aqui, né?
Não, mas enfim. A Procuradoria-Geral da República, essa é uma das tantas notícias que você acessa no www.osul.com.br, que é o nosso portal de notícias, que está sempre atualizado e que você tem e pode baixar o app na plataforma que você usar. A PGR enviou ao STF, que é o Supremo Tribunal Federal, a delação premiada do doleiro Lúcio Funaro para homologação. O conteúdo da colaboração está sob sigilo. Na verdade, até agora, né, não vazou absolutamente nada. Foi uma delação que foi um acordo que ele fez no último dia 22. Esse caso foi remetido ao STF porque o doleiro citou nos depoimentos nome de pessoas com foro privilegiado, entre elas o presidente Michel Temer. Essa homologação da delação premiada caberá ao ministro Luiz Edson Fachin, que é o relator da Operação Lava Jato. Antes disso, os juízes auxiliares do ministro ouvirão o delator para confirmar se ele fechou o acordo realmente de livre e espontânea vontade ou se foi pressionado, como dizem, é a praxe. Estas e outras notícias você acompanha com sempre bem atualizadas no nosso portal usul.com.br, Cris Bart. Falar um pouquinho da vida em Porto Alegre foi afetada pela seleção brasileira. O trânsito foi afetado. Porque daí tu imagina, eles estão na Lucas de Oliveira, no Hotel Radisson, na Lucas de Oliveira, que já é uma rua estreita. Já é complicado. Aí já tem uma rua estreita com estacionamento dos dois lados. Uma baita lomba. Aí já tem um ônibus gigante, que é o ônibus da seleção. Aí tem viaturas de polícia. E tem torcida. Gente, aquela região da cidade virou o caos lá hoje. Quero te dizer que a qualquer hora do dia, eu passei ali hoje às 7h30 da manhã, já estava assim, e já estavam as duas viaturas, estava bem complicado de passar por aí. E vai ser assim até amanhã. A seleção brasileira, quinta. Seleção brasileira joga quinta-feira. Olha, louca, já pensando que hoje era quarta-feira. Eu também achei que era quarta-feira. Calma, é recém-terça. Vai ser na Arena do Grêmio, jogo válido pelas eliminatórias da Copa do Mundo. O Brasil já está credenciado para a Copa da Rússia, mas tem de cumprir tabela jogando com o Equador na Arena quinta-feira. Um pouco depois da Arena, bem depois da Arena, lá na Expo Inter, onde muitas coisas estão acontecendo, inclusive de lá que o Paulo Sérgio Pinto está fazendo o seu programa desde a semana passada, né? Vocês estão acompanhando. Nesta próxima quinta-feira, o governo do estado vai anunciar a criação da delegacia especializada em crimes rurais e abigeato. Foi um anúncio feito na Casa Branca do Parque de Exposições Assis Brasil. Eu não sabia que chamava Casa Branca. A ideia é intensificar o combate aos delitos no campo. O nome do delegado responsável por coordenar os trabalhos desta nova delegacia, que será uma delegacia itinerante, né, e terá um caráter estadual, ainda não foi revelado, pelo menos até o momento que eu estou aqui conversando com vocês. Segundo o governo, até a instalação e o início das atividades, os trabalhos de repressão a esse tipo de crime, que é muito antigo, né, Marne? Agora que estão comum, né? E agora, quando mexeram nisso, é que se viu coisas que acontecem. Eles falaram em 20 anos, tem muito mais tempo que isso acontece, né? Tudo isso está sendo realizado uma força-tarefa que já existia e comandada atualmente por 2 delegados. Um deles é Cristiano Rita e o outro é André Mendes. E é esperado, nesta cerimônia, a presença do secretário da Segurança, Sérgio Schirmer, e, obviamente, do governador do estado, José Ivo Sartori. É interessante a Expo Inter tratar dessas questões, né? Mas o público é esse, né? O público... Não, é ótimo a Expo Inter tratar dessas questões e nada mais providencial do que isso. Porque a gente pensa que é só questões de animais, de criadores e tal, mas as questões também de criminalidade rural Sim, porque são eles que são os objetos, né, dessas... São alvo. São alvo, né? São os objetos desses furtos, estão lá, os donos, né? Que positiva essa... Por falar em alvos, né? A gente, até o Marne citou a Lava Jato antes. Ontem, em Curitiba, estreou o filme da Lava Jato. Ontem? Achei que era dia 7 de setembro. Não, nesta segunda-feira estreou lá em Curitiba e teve a presença do Sérgio Moro, teve o Marcelo Bretas, teve o Dallagnol, o procurador, todos eles foram lá assistir
assistir. E o diretor da trama diz que tem muita história, e a gente sabe, né? E tem muita história para rolar ainda. Isso, quer dizer que vem 1, 2, 3, 4? Diz que podem ter 3 filmes ainda. Sim, vai ser uma saga, né? Tem que ser, né? Porque a gente não sabe. Saga é bom. E eu tô muito curiosa para ver o filme, porque eu queria ver como é que ele fez todo esse desfecho, né? Porque ainda nem ele sabe o que vai acontecer. Então eu tô bem curiosa para assistir. Mas procure aí nas salas que estão em exibição, né? Mais próximo de você para assistir. O filme que é o nome Polícia Federal, a lei é para todos. E voltando a falar do Lula, mais uma vez, o Lula ameaçou a ministra lá em João Pessoa, ele recebeu o título lá de pessoense, não sei como é que se chama lá, quem é de João Pessoa, quem recebe o título de cidadão honorário da cidade, ele disse o seguinte: quando eu voltar à presidência, se eu voltar à presidência, um dos primeiros assuntos que eu vou tratar com o meu pessoal, com o Ministério da Justiça, inclusive, é uma lei contra a imprensa mentirosa, contra esses jornalistas, radialistas, etc. Ele disse de novo? Disse de novo, em alto e bom som. Ele, antes, na época dos governos do PT, eles queriam criar a famosa lei da mordaça, né? Amordaçar. Como está fazendo o senhor Maduro lá na Venezuela, fechando rádios, fechando televisões e empastelando jornais dentro daquela ditadura bolivariana. Então, eu acho que, primeiro, 2 aspectos para encerrar esse assunto do senhor Lula. Primeiro, ele ataca o judiciário. Eu acho que ele está cometendo um grande erro. Ele deveria ser o primeiro a dizer o seguinte: vamos ver quem é que tem razão. Podem levantar a minha vida, não há problema nenhum. Eu apoio o judiciário, toda medida do judiciário. E segundo, atacando a imprensa dessa forma. Eu acho que ele realmente está colocando a mão no fogo e está se queimando, né? Para encerrar esse assunto do Lula hoje. Não vou falar mais do Lula hoje. Muito bem. Dá muita dor de cabeça falar. O que houve com a turma? A bancada parece Congresso Nacional na segunda ou sexta-feira. Estão em recesso? KKK, o seu Araújo de Cachoeira do Sul. Não, seu Araújo. Ninguém vai. Nem sempre quantidade é sinônimo de qualidade. É verdade. Não seja assim com as pessoas que vieram trabalhar. Vamos aos fatos. Carla Krieger está doente. Ficará ausente do programa por 3 dias com atestado médico. Ela está doente. Ontem ela já se queixava de algumas coisas. Agora sabemos que ela está doente. Ela mandou um WhatsApp aqui, foi no médico. Hoje não está nada bem, mas vai ficar boa. Não se preocupe, não se preocupe. Gustavo Vitorino está na Expo Inter. Né? Vai ficar na Expo Inter até o final da Expo Inter. Ele está trabalhando lá, na rádio. Está exposto? Não, ele não está exposto. Ele está trabalhando para a nossa rádio. Qual bicho que ele poderia ser? Alguém disse que ele seria um papagaio. Papagaio. O outro disse que ele seria um ursinho. Um ornitorrinco, não? Não sei, mas não ursinho não tem na Expo Inter. Um galo cinza. Galo tem, né? Galo tem, né? Boi ele não é porque não tem mulher, né? Pra ter chifres. Não sei. Eu prefiro não comentar, né? Eu prefiro não comentar essa parte. Não se meter nesse assunto. E Chicão Tofani está lá na Estrela da Noite. Ele tinha Será que ele vai estar nu? Ele tinha sido liberado, como todo grande Olha a curiosidade artista. dela. Será que ele vai estar nu? Não é curiosidade, né? A senhora está curiosa. Apenas Se ele vai estar nu, não, ele não vai estar nu. Ainda não bem. Vai. Mas ele prometeu para todas as pessoas que eu vou com um vestido todo transparente e tal. Não sei de onde que ele tirou isso, né? Meu Deus. Ele me disse hoje à tarde. Eu vou assim como eu tô, né? É normal. Não tem nada de transparente, né? Claro. Aliás, eu não uso roupa transparente nunca. Não vai ter ser hoje que eu ia usar. Mas Chicão Tofani recebeu a dispensa da casa para poder estar mais cedo lá para receber os seus convidados. Que, inclusive, eu não sei nem como é que nós vamos chegar lá. Meu Deus, eu acho que até a seleção vai. Vai até a seleção. O Marne vai junto, né? Vamos dar voz aqui ao nosso seu Araújo. Olha a declaração. Fale. Posso falar? Pode, claro. Do seu Evandro, de Farroupilha. Queria dizer que assisto todos os dias ao programa, inclusive na reprise da meia-noite. E entre o meu maior sonho é conhecer pessoalmente essa pessoa, essa biblioteca, essa querida figura do jornalismo gaúcho, conhecer essa figura culta que abrilhanta a bancada com a sua sabedoria.
Aí ele pergunta, quem seria esta figura? Bom, quem? Marne Aí ele mesmo responde, Marne Barcelos. Que isso. Ó, boa noite, Magda. O programa hoje tá melhor do que nunca, viu? Nas opiniões se diferem. 3 lindas e inteligentes mulheres e uma enciclopédia ambulante chamado Marne Barcelos, de Dom Camilo de Canoas. Pois é, quando você vem pedindo para a Prefeitura de Porto Alegre o conserto de um buraco na calçada da praça Padre José Quentenich, eu tenho Quentenic, desculpe a minha ignorância, eu não conheço, no lote NS de Guadalupe há 4 anos, ninguém arruma. Como fica? Beijos a todos, Luciano Fontes. Adriano Rodrigues diz o seguinte: boa noite, dona Magda. Daqui a pouco não tem mais ninguém para apresentar o programa. KKK, tá muito vazio. Sem o bebê não tem graça. Abraço, amo vocês. Beijo especial à 8ª maravilha do mundo, Cris Bart. Desde já agradeço a atenção, atenciosamente. Adriano é bom. Adriana, aqui o sobrenome é Andeuzetro e Zaida Ferreira. Dona Magda, hoje é o dia do nacional do combate ao fumo. Ao fumo. Eu me lembro aqueles filmes da década de 30, 40, 50, em que aquelas mulheres lindas, vaporosas, andavam com aquelas piteiras, né? E o homem... Eu, quando garoto, eu me lembro que o menino tinha que fumar para aparentar ser mais velho. Fumavam desde criança? Sim, eu me lembro. Eu nunca fumei na minha vida. Eu experimentei 3 ou 4 vezes, cigarro nunca quis. E são 2 aspectos. O cigarro mata. Tem muita... eu conheço um cidadão com 80 anos que continua fumando. Eu também conheço pessoas com mais de 80 anos que continuam fumando. Mas que o cigarro faz mal, são todos os médicos. Você é casada com um médico, você sabe disso. Ele deve falar isso, dos males que o cigarro faz. O cigarro faz mal, não precisa ser médico no Brasil, todo mundo sabe que é. Mas o que eu quero dizer é que as pessoas não se convencem disso. É que elas mentem para elas mesmas. Sim, é a mesma coisa que eu falei do alcoolismo. O alcoolismo é uma doença mais séria que o cigarro. O alcoolismo é uma doença incurável. As pessoas que são alcoolistas, que são alcoólatras, elas não sabem o risco e a degradação moral e física que é o alcoolismo. E o cigarro é uma morte lenta, né? As pessoas acham bonito e tal, é minha muleta, eu não fico sem cigarro. Um amigo meu teve câncer de bexiga e ele continuou fumando, ele fez o tratamento e tal, melhorou. Mas tu sabe que é intimamente ligado ao tabagismo. O câncer de bexiga. Sim, por isso que E Marne, até a gente já falou aqui no programa sobre uma pesquisa que saiu, não lembro onde agora, mas que muitas pessoas fumam por causa daquela sensação de relaxamento, né? Mas que, na verdade, é totalmente o contrário, que as substâncias que estão dentro do cigarro, elas fazem com que a pessoa fique mais estressada ainda e ela acha que está se relaxando fumando um cigarro. Eu conheço alguns fumantes que falam, é só mais um preguinho pro meu caixão, mas não dá para brigar. E começam a rir, né? E riem, fazem piada. Tiram onda. É uma coisa muito séria. E o cigarro, além de fazer mal para a saúde, que já se sabe, ele também faz mal para a nossa beleza, né? Num mundo onde a gente vive, cada vez mais procurando tratamentos estéticos e estar de bem com o nosso corpo, a nossa pele. O cigarro prejudica muito a pele, que é o maior órgão humano, causa rugas, principalmente na região dos olhos e da boca, a elasticidade da pele, porque o cigarro, ele te expõe muito a radicais livres que atingem o nosso colágeno, principalmente, as celulites, as mulheres que vivem gastando fortunas em tratamentos para celulite também são mais evidentes. O cigarro faz mal para todo mundo, inclusive para quem não fuma, que são os fumantes passivos, né? Só faz mal, né? Não Agora, tem nenhum benefício. O Chicão Tofani nunca fumou e é todo enrugado, né? Ai, que horror! Olha, vamos fazer o seguinte, eu vou combinar contigo e com os telespectadores que estão fazendo alguns comentários sobre o Chicão Tofani. A gente não vai falar nem do Chicão Tofani, nem do Nenê, nem do Lula. Não, do Lula nós podemos falar, de qualquer outra pessoa. Do Nenê não dá? Não, do Nenê... Ele vai chegar, deixa a gente falar do Nenê. Não sei, olha aqui. O Nenê gosta de ser citado. Aqui, porque quando eles estiverem aqui, né? Olha aqui, Magda Leia. Pois não, seu Eugênio Carlos. Racismo de mulheres gremistas. Não gostei do título.
Já que teu programa é extremamente gremista, comenta isso. Olha, não é extremamente. Eu sou colorado. Hoje temos 3 colorados na bancada. Eu sou só a Magda é gremista aqui hoje. só tem 3 colorados. O Nenê, acho que não é nada. A Carla é gremista. O Chicão, não sei. Só de Chicão é gremista. times Acho que internacionais. gremista, mas enfim. Vamos lá. Torcedoras gremistas montam foto racista, contra uma torcedora do Bahia de 56 anos de idade e sua filha, com o seguinte comentário: compararam negras de um time do Nordeste com loiras de um time do Sul. Já foram expulsos de uma competição por racismo, mas infelizmente não aprendem. Leia. Eu não vi isso, Eugênia. Não vi também. Não vi, mas é completamente condenável. Não importa a cor clubística, e não é porque são gremistas ou deixam de ser gremistas, isso é uma... É um horror. A competição tem que ficar O dentro fato do de tu campo. dizer racismo já está dizendo tudo. É condenável, não importa se eu sou, qual é meu time, qual eu deixo de ser. É extremamente condenável. Eu não vi isso, mas é condenável e faz muito bem em chamar atenção e comentar isso. Magda, Perdão, fala. Quero mandar um beijo Não, para uma fale. telespectadora que eu fiquei sabendo que assiste o programa, a mãe da Gabi, Dona Hélida. Um beijo, muito obrigada pelo carinho diário que a senhora tem conosco. A nossa telespectadora, Márcia Dil Pereira, diz assim, ó. Boa noite. Após todos os descasos com os professores, como salários atrasados e agressões aos mestres, gostaria de pedir para mandar um abraço. Ela quer mandar um abraço. Um abraço para 2 professores aposentados que nunca perdem o programa de vocês. Professor Hermes Pereira Neto e professora Jane Teresina Dil. Beijos, Márcia Dil Pereira. Então fica aqui nosso beijo, abraço, agradecimento, nosso reconhecimento através do professor Hermes Pereira Neto e da professora Jane Teresina Dil, do valor que tem os professores na vida de todos nós. Ô, Magda, fundamental. Entrando nessa homenagem, outra professora que assiste muito a Atualidades Pampa, está sempre ligada, adora todos vocês, é lá de Osório. É a professora Marilene Borba Goulart, sempre ligadinha. Um beijo, professora Marilene. Beijo para a professora. Beijo. Marne, a respeito do dia do combate ao fumo, o Carlos Eduardo da Silva Pinto diz o seguinte: vocês já se deram conta que os mesmos argumentos usados para a liberação da maconha na atualidade são aqueles que foram usados para a venda do cigarro há 100 anos atrás? Dizem que o cigarro fazia bem para a bronquite. Eu nunca ouvi falar isso aí, sinceramente. Não, mas o Carlos Eduardo está dizendo. Nunca ouvi falar em benefício algum. Magda, estão querendo saber qual é a cor da tintura do teu cabelo, que está maravilhoso. Agora eu sei dizer, porque agora eu aprendi. A tinta do meu cabelo, a marca é Keone, é uma mistura de... maravilhosa essa marca, né? É uma mistura... Não é pra quem quer. Da tinta de número 7.68 com 7. Agora não me pergunta quanto vai de cada uma. É 768 com 7. 768 com 7 da Keone. É um baita produto. Com a água oxigenada da Keone também. Faz toda a diferença, gente. Bom, eu só queria, desculpe, eu queria falar de um assunto. Eu te peço desculpa. Não, eu te peço. Eu quero falar de um assunto com vocês de suma importância: a saúde brasileira. Milhões de brasileiros cancelaram seus planos de saúde por motivos óbvios. As pessoas não têm como pagar mais o plano de saúde. Valores exorbitantes. Né? Não, o atendimento fica aquém do que a pessoa necessita. É um problema sério. Então, as pessoas têm que apelar para o SUS. Só que o SUS não tem condições de atender todo mundo, primeiro pela má gestão, porque dinheiro tem para isso. E segundo, porque há o excesso de pessoas que estão procurando e não existem funcionários e uma série de problemas inerentes a isso. Então, eu vi alguns casos hoje no estado de São Paulo. O cidadão, por exemplo, tinha que fazer uma cirurgia de catarata. Eu fiz cirurgia de catarata. A pessoa não enxerga mais. Começa a ficar apenas uma pequena réstia de luz e você é obrigado a fazer a cirurgia de catarata, né? Aí vai lá e faz a cirurgia. 15 minutos, é na ambulatória, coisa rápida, né? Tranquila. Aí o cidadão esperou 1 ano e 4 meses. Qual foi a solução que ele tomou? O que ele achou para fazer?
arrumou um empréstimo num banco para pagar R$ 7.500 para fazer essa cirurgia de catarata. Então, as coisas estão assim. Esse aqui, pelo menos, teve sorte, esse cidadão de São Paulo. O outro tinha pedra nos rins, né? Fizeram aquela aplicação de raios, destruíram as pedras, só que tem que fazer um outro tipo de cirurgia para retirar essas pedras que ficam dentro dos... Então, é muito difícil a situação do brasileiro no momento. Aí você vê, a saúde está ruim, muito ruim. O ensino está ruim, um dos piores ensinos do mundo. É o nosso ensino, o ensino aqui no Brasil. Segurança pública simplesmente não existe. Hoje, o cidadão me mostrou um celular com um tiroteio. Um cidadão do Uber, que foi na Vila Conceição, parou o carro no meio de um tiroteio. Então, ele me mostrou o som do tiroteio, me mostrou na rua o som do tiroteio. Então, a situação no nosso país é cada vez mais calamitosa. Por quê? Porque nós não temos gestores, a gente já falou tantas e tantas vezes nisso, nós não temos pessoas que pensem no bem do país, as pessoas só pensam no seu próprio bem. Qual é o grande político brasileiro que pensa no bem do povo brasileiro? Me apontem um nome de um... Eu estou falando de figurões nacionais, não estou falando de vereador, não estou falando de deputado, etc. Estou falando de figurões nacionais, dessas figuras que ocupam as manchetes dos jornais, de rádio, de televisão, nenhuma. Só pensam em próprio benefício. Isso, e os seus apaniguados, os seus acólitos, né? Aquelas pessoas que ficam ali. Eu gosto da palavra apaniguados. São apaniguados, apadrinhados, apaniguados, né? E tem os áulicos. Áulicos? Áulicos. Áulicos. Que são aqueles que tomam aula. Áulicos. Áulico vem de aula. E os áulicos que tomam aulas e não aprendem nada? Mas aí é o que mais tem. São? Os áulicos burros? São vagabundos. Vagabundos. A questão dos planos de saúde, tem muitos planos que já não aceitam credenciar idosos. Não aceitam, porque sabem que vão ser acionados com maior frequência. E até existe acho que o Tribunal de Justiça de São Paulo que entrou com uma ação para ver isso, porque não pode. Agora tu vai querer assinar discriminação. Eles atendem. Agora, idosos que querem entrar, dependendo da idade, eles não aceitam. Eles não aceitam a assinatura. Mas não total, mas vem aí um produto, virá aí um produto em breve, para essa faixa etária das pessoas, ao menos assim, para proporcionar preços mais acessíveis para consultas médicas, tá? Assim, com médicos bons, com médicos especialistas, consultas assim a R$40, R$50, R$60, descontos em farmácias, descontos em exames, em ecografias, assim, sabe? Porque alguém tem que atender essa população. Alguém tem que fazer alguma coisa. Alguém tem que fazer alguma coisa por essa população. Porque o SUS implodiu, o particular é impossível. Exatamente, impossível. Porque assim, tu vê, assim, esses idosos, por exemplo, que não têm acesso a plano de saúde, não têm como pagar plano de saúde, quando precisam, se dirigem, digamos, a um hospital, né? Aquelas emergências de hospital. Hoje eu não sei te dizer quanto é, mas uma consulta na emergência de um hospital particular há 2 anos atrás era R$250. Há 2 anos atrás. Era R$250 uma consulta. Então, se tu oferece a essas pessoas, sabe, um tipo de acesso à saúde, onde eles pagam R$20, R$30 por mês, e tem acesso a alguns médicos que até são de planos de saúde, né? Mas que conseguem, assim, eles pagam 50, 60, até R$70 com um especialista. Pois é. Agora vai implodir aqui o WhatsApp querendo saber que serviço é esse. Mas não está lançado ainda. Não está lançado ainda. É em breve? É em breve. Gente, vai ser a melhor notícia do ano. Vou contar para vocês em breve. O nosso telespectador Fernando Esbrolio quer saber, vais no vernissage dos nus do Chicão Tofani? Claro, vamos às 3 aqui, uma morena e 2 loiras. Eu vou ancorada pelas meninas. Onde é o vernissage do Chicão Tofani? É no Marquês Restaurante, ali na Comendador Caminha, quase esquina com a Mostardeira, no hotel aquele que eu não sei o nome. É, Hotel Quality. No Quality Hotel, tá, Fernando? Nos encontramos lá mais tarde.
já tá bombando lá, diz que tem 400 pessoas e ele tá assim, enlouquecido lá. Voltando ao dia, né, de combate ao tabaco, eu vi aqui uma pesquisa do Ministério da Saúde, diz que o número de fumantes passivos caiu 42% nos Porque as pessoas pararam de fumar, né? Que ótimo, né? E porque as pessoas têm vergonha em fumódromos. Porque é proibido fumar em restaurantes, proibido fumar em casas noturnas. Isso reduziu bastante a coisa mais inacreditável que existe, nonsense, é que já se pôde fumar em avião. Não dá pra entender, né? Essa coisa, né? Como impressionante. isso? Eu já voei nessa época em que se fumava. A primeira vez que eu fui de avião se fumava. Devia ser insuportável. Porque não existia, era na parte traseira, uma parte do avião. Mas era uma coisa horrível, né? Era uma coisa horrível. Não tem como isolar totalmente. Era uma coisa horrível. A coreógrafa Janine Charrat, grande bailarina clássica que teve que interromper sua carreira em 61 depois de sofrer graves queimaduras, faleceu nesta terça-feira em Paris, aos 93 anos. Quem anunciou foi a bailarina Sylvie Negre. Tu sabe quem era, Marne Barcelos? Não, sinceramente. Foi várias vezes, ela ao longo da sua carreira, criou cerca de 50 peças de ballet, várias delas com o coreógrafo Maurice Béjart. Chegou Visita pra nós! Olha, direto da... Eles na câmera não vai pra ti, vem, Nenê. Pode sentar, o Nenê veio nos visitar direto da Expo Inter, tirou a roseta aquela que eles usam. Tá, calma, senta tranquilo, toma uma aguinha. Não, calma, depois ele fala. Então, quero dizer aos senhores que Janine Charrat teve um grande êxito em 45 com a sua primeira coreografia, que foi Jeu de Cartes. E ela dançou com Maurice Béjart, é uma grande bailarina. Se vocês não sabiam, ficaram sabendo agora, porque eu acabei de dar notícia, que o que é notícia importante no mundo passa pelo Atualidades Pampa. E assim que Nenê se ajeitar ali, atrapalhado. Ele não está mais acostumado. Fala. Derrubou o microfone no chão. Olha a Nete Saldanha. Boa noite a todos. Magda tá divina hoje. Olha, nunca vou ao centro e casualmente... Ontem, devido a um compromisso, tive de ir. Lembrei muito do Marne. E o centro tá uma vergonha. Imundo. Horrível. Tá terrível. Centro de Porto Alegre, cheiro de urina. Não só de urina, né? Fezes. Eu vi o cidadão limpando na frente de uma loja do cidadão lá, pelo amor de Deus. A que ponto chegou Porto Alegre? Mais as reclamações contra a segunda passagem, hoje as pessoas revoltadas, estudantes. E o prefeito, ele tá brabo, né? Já tirou o Cláudio Janta de líder do governo. O Janta foi contra isso. Porque o Janta foi contra cobrar a segunda passagem. Aqui, por um lado, Marne Barcelos, os vereadores, eles têm que ser coerentes. O político, o que nós pedimos aqui nessa bancada? Coerência com aquilo que eles pensam, com aquilo que eles pregam, com aquilo que eles defendem, prometem. E é isso que eles têm que ser coerentes. Mas, dona Magda, hoje nós perguntamos qual seria o bicho que seria o senhor Vitorino lá, sendo que o senhor seria um papagaio lá. Não, eu falei que tu era o galo cinza. Isso. Eu disse que muito não seria. Oi, boa noite, tudo bem? Boa noite. Foi arrematado? Eu não resisti de saudade. Ai, querido. Não resisti. Tu tá mais gordinho. Eu não vi você também? Imagina. Tá se alimentando bem lá. Isso é ração, olha. Vocês não conhecem a Casa da Pampa. Não, tu sempre fala. Eu vou lá amanhã. Não fazem ideia. Deixa eu te dizer que amanhã... Espetacular. Amanhã... Você vai no almoço ou no jantar? Não, deixa eu te explicar. Eu amanhã, como faço todas as quartas-feiras na Federação, eu sou a mestre de cerimônias e a Federação transferiu o almoço do Tá na Mesa para a Expo Inter, porque vai fazer a entrega do Prêmio Agronegócio. Então legal. Eu estarei lá. Que horas tu chega lá? A senhora vai estar meio-dia. Eu chego lá por volta de 2h30, 3 horas. Então nós não vamos nos encontrar. Nós não vamos nos encontrar. Sim, mas passa na Casa da Pampa, você vai gostar. É espetacular. Convido todos os nossos telespectadores. Eu quero conhecer, eu não conheço a Casa da Pampa. Convido os telespectadores que conheçam a Casa da Pampa, serão bem recebidos. Lá vocês vão conhecer alguns apresentadores. Amanhã a Magda Beatriz vai estar lá, enfim. Mas é muito legal. E eu fico feliz, porque eu parecido com o papagaio é ótimo, né?
né? O maior personagem, o mais internacional dos personagens brasileiros, o Zé Carioca era um papagaio. Não, é porque a gente estava... Tu já sabe das novidades? Pior seria periquito. Novidade tem cada uma, por exemplo. Periquito. O Brasil, de 10 anos para cá, está consumindo mais bostauros. O que é Bostaurus? Que é a raça de boi. Boi. A raça primária de gado bovino que é consumido no Brasil. O que é um Bostaurus? Os zebuínos... Bostauro. É a raça Bostaurus, né? Sim, entendi, Bostaurus. E a palavra, a etimologia da palavra é a própria, né? Que é... Não. Vem do grego, animal de rapina, animal de plano. E tem o zebuíno, que do grego... então, assim... Zebuíno é mais graças a Deus, o Brasil começou a consumir mais carne boa, que é a da espécie Bostaurus. Por quê? Porque o zebuíno é um animal de tração, é um animal mais forte, mais resistente. Ele é mais resistente a doenças, enfim. Mas ele é criado, ele só pode ser criado em regiões áridas, quentes. Enquanto que o Bostaurus resiste melhor ao frio. Por isso é um animal mais adequado ao Rio Grande do Sul, a Argentina, Uruguai e Paraguai. Através de engenharia genética, estão melhorando os animais e o Bostaurus resiste mais ao calor. Sim. Então, o que está acontecendo? Aos poucos está se consumindo mais o bovino. O Mário está rindo. Nunca mais o Mário vai olhar para a picanha do mesmo jeito. Será que isso é de Bostauro? Ainda bem que o Bostauro é no bom sentido. Chega lá no barranco e diz o que é um Bostauro no bom sentido? Me explica o que é um Bostauro. Não é da forma literal da palavra? A forma literal da palavra é bacana. É do grego, animal de rapina. Claro. É do grego. Mas olha, Magda, os números são surpreendentes. São mais de 120 mil pessoas em apenas 3 dias do evento. Eu saí de lá correndo, não peguei o dado estatístico de hoje, que seria o 4º dia, mas em 3 dias, mais de 120 mil pessoas. Os números do negócio... Ontem teve um touro vendido a 1.400.000. Nossa, qual touro? Tu fica tão entusiasmado, parece que eu falei para ele, bota o nome de Gustavo Vitorino nesse touro. Tu que comprou? É um que touro é? É um touro da raça touro, né, bicho? Dizem que ele é... Mas para que fazer isso com a menina? Olha como ele é mau. Mas o Mário Marcelo... Ô, Nenê, olha aqui, olha o que o seu João Luiz Fantin Rameiro disse. Putz, mas gosta de um microfone esse Vitorino? Não, e olha aqui... É isso que eu passei o dia, eu falei 4 horas hoje. E olha o que o Rodrigo de Porto Alegre disse. Não para de falar. Avisa o Vitorino que ele pode continuar de férias. Ai, que maldade. É o cara, a maldade dela, né? Rodrigo? Sim, ela pagou na mesma moeda. Ô, Rodrigo, se isso for férias, eu vou te contar, eu nunca mais quero tirar férias na vida. O senhor deve ter engordado uns 4 quilos, né? Não é a camisa essa. Não, é a camisa que é a camisa para trabalho, a camisa folgada. Olha aqui, ó. E o porquê que a inauguração da Expo Inter é no outro sábado, uma semana depois. Inauguraram no sábado. Eles acabaram com aquela farra. Já foi esse Como ninguém sabia explicar por que eles inauguravam no sábado? Não, é que todo mundo perguntava também que estava todo mundo E tu aí. vai no ensaio, Fernarte? Até que enfim. Não, daqui eu volto para lá, porque nós temos hoje o jantar da EGR. A EGR que patrocina o Fórum Caminhos do Rio Grande. Hoje foi a 3ª edição do Caminhos do Rio Grande. Nós Tiveste só matar saudades? Fizemos em Canela. Vim matar saudade que eu não Mas não vai conseguir matar na íntegra, porque o Chicaltofone está no... Eu não tenho saudade dele. Mas ele tem saudade. O Peladão de Hoje é dia do Peladão. E aí tu Ontem começou o programa, 5 minutos depois recebi torpedo lá. Alguém precisa internar o Chicão. Apareceu de unha pintada, unha nude, cor nude, até a cor eu sei. Não é nada, é cor da minha. Cor da sua? O Chicão apareceu de unha pintada. Alguém precisa internar o Chicão. E hoje ele tá lá de mão no bolso. O Peladão de mão no bolso lá. Não vai ver o Chicão pelado, então? Não, eu daqui eu tenho que voltar pro jantar da EGR. A EGR que, aliás... Que mão de obra, hein? Aliás, hoje vi, Marne, falando em economia, hoje veio o relativo ao secretário de Transportes, o presidente da EGR, né? O Nelson, tem um volume de investimentos, um projeto de expansão da nossa... Isso. E veio hoje o presidente da EGR Paulista, que é outro nome. Eu estava no programa do Paulo Sérgio Pinto. Que é outro nome.
Magda, quando ele começou a falar em números e mostrou os projetos de expansão, eu caí sentado. Nós somos ainda uma favela perto do estado de São Paulo. Mas isso a gente sabe, né? Sabe, Vitorino? Mas não poderia ser diferente, mas eu morei tantos anos em São Paulo, eu conheço o interior de São Paulo, dezenas de cidades. Marne, para você ter uma ideia, só o Rodoanel são 3 pontes do Guaíba. 3 pontes do Guaíba. O Rodoanel, para quem não sabe, é uma rodovia que vai circundar a Grande São Paulo. As marginais. E vai circundar a Grande São Paulo e que vai proporcionar, digamos assim, acesso aos bairros mais distantes exatamente pelo Rodoanel. É como se alguém, por exemplo, pudesse acessasse mais fácil o bairro Tristeza ou Ipanema ou Itapuã por Viamão, fazendo um contorno. Todo mundo, sem o Rodoanel, vai pelas marginais, Tietê e Pinheiros. Então, as marginais ficam congestionadas, sabe? E esse Rodoanel vai eliminar isso. E na verdade, ele é um suporte, porque você tenta imaginar, assim, bairros em que... tenta imaginar, por exemplo, uma freeway que contorne Porto Alegre inteira. Né? Você vai, os bairros mais distantes do centro, você chega em alguns minutos. E o projeto Rodoanel, ele mostrou... A Cidade do México tem isso, hein? As Insurgentes, Sur e del Norte. Eles têm, é verdade. Isso é fantástico e é uma forma de modernizar o transporte, né? Agora, estou impressionado com o touro de 1 milhão e pouco. Você vai sonhar com o touro. Não, é que eu estou conversando com a nossa produtora aqui, ó. A história do touro é engraçada. O sujeito estava passando com aquela senhora, né? Ontem o Chicão xingou as mulheres ontem. Nem me fala. Porque eu recebi ontem. Não, tu recebesse, está cheio de coisa aqui, ele já se incomodou, hoje tem um monte de gente, ele já me ligou, tem um monte de gente que já brigou com ele, já perdeu cancelou o contrato. Perdeu patrocinadores. Perdeu patrocinador. Aí eu discordo dele, as pessoas falam que é amor. Por favor. Mas isso contigo é outra coisa. Mas assim, ó, o Chicão ontem falou... Magda, não alimente isso, aí casal... O início sempre vem com você. Só pra te incomodar. Muito Chicão, um casal... Vai indicar. Casado há mais ou menos 30 anos, assim. Pra que essa voz, hein? Tá desfilando o casal. Muito simpático o casal. Vai contar a história do boi. Ele tá Isso é real. Aí a senhora passou, olhou, tava olhando, tava olhando assim os reprodutores, né? Aí a senhora perguntou, olhou, escuta, quantas vezes esse animal cruza por semana? Ele disse, por semana não, senhora, por dia, 3 vezes por dia. Sim. Isso é piada? Essa piada é velha. Viu, Eugênio? E olhou pro Eugênio. Cresceu. Aí andou. Mais um pouquinho olhou, touro bonito, com uma plaquinha assim. Na estoura aqui, ele ganhou o prêmio de reprodutor, não sei o quê. Aí, quantas vezes ele cruza por dia? De 6 a 7 vezes, já velho, olhou pro Eugênio. Viu, Eugênio? E seguiu caminhando. Lá adiante está o touro, esse de 1 milhão e... O velhinho olhou pro touro. Escuta, esse touro é espetacular, é um grande reprodutor, né? É um grande reprodutor. Quantas vezes ele cruza por dia? Olha, de 8 a 10 vezes. O velhinho olhou pro Eugênio e o Eugênio virou pro tratador. Escuta, é sempre com a mesma vaca? Esse é velho, conheço essa aí. Senhoras e senhores, não fiquem bravos. Ele veio de longe no trânsito, vai voltar pra lá, veio só pra fazer gracinha. Por favor, xingue o Chicão, que o Chicão que pediu pra me contar essa piada. Olha aqui, ó, uma magistrada, voltando aos nossos assuntos, eu vou inserir o Nenê na nossa conversa aqui, senão ele não vai parar de falar de dor. Uma magistrada justificou a demora nas providências como prisão preventiva em virtude de muito serviço. Mas informou que dentro de 3 meses a coisa vai melhorar com o concurso para a magistratura. Opa! Querem ver a justiça agilizada? Deu um tiro num ladrão de gado durante o roubo, que a justiça agirá com velocidade astronômica. Abraços aos integrantes desta grande bancada. Adão Paulo Alves, de Santa Maria. É verdade. Ele tem razão. Ou então nega algum dos direitos adquiridos aí pelo Poder Judiciário na hora da remuneração, para te ver. Rapidinho aparece liminar, aparece decisão, aparece... O Fux decidiu aquele negócio dos auxílios em sede de liminar. Até hoje
até hoje não levou para o plenário para ser votado. Olha aqui a nossa querida Lu Loreto, a minha ex-futura cunhada, que amor. Por que ex-futura cunhada? Porque ela me chamava de cunhada e depois me abandonou. Ela mandou lá no começo do programa esse e-mail, onde ela diz assim: Magda, aí sim, hein? Bancada de lindas e lindo. Vou lançar a hashtag. Eu apoio essa bancada. A cereja do bolo é o lindo, doce, querido, inteligentérrimo Marne Barcelos. Viu? Com carinho e respeito a todos, Lu Loreto. Lu, querida, tô com saudade de ti, não esqueci que eu vou remar contigo, tá? Aí, Marne. Aí, Marne. Érica Leites diz o seguinte: bancada vazia, boa noite. Sim, eles fazem parte da bancada, mas também fica mais tranquilo sem eles. Eles aí ficam fica mais confusos, eles gritam muito. Porque começou o programa só nós, né? As pessoas nos achincalharam. Deixa eu falar pra dona Hahaha que eu não faço bagunça, não. Eu é que faço. Nossa. Quem faz bagunça é o tio Fester. Quem é o Fester? O tio Fester, da família Adams. Festa da família Adams. A Carla Krieger tá doente, viu? O que tem a Cacá? Eu não posso dizer, mas ela vai ficar 3 dias doente. Ou 9 meses? Ela tá fraca. 9 meses não, 3 dias. Ela tá só fraca. 3 dias, ela tá com uma virose. Olha aqui, então ó. é aquela coisa? Boa noite, amigos da bancada. Hoje, infelizmente, com a ausência de 3 componentes. O fato de o senhor Lula e seus companheiros e marqueteiros haverem tomado várias garrafas de caninhas 51 para comemorar... Eu estou corrigindo umas coisas. Para comemorar a vitória do pleito de 2002, não teria problema algum, como bem disse a Magda. Ninguém tem nada a ver com o consumo de bebidas alcoólicas de outrem, desde uma vez que não haja interferência na vida de terceiros. Porém, o que se observou é que o senhor Lula soube ou não o efeito da 51, não foi uma boa ideia como presidente do nosso país. Saudações aos presentes, saudades dos ausentes. E a dona Denise de Bagé, querida, que mandou. E ela sempre tem razão. Magda, tá falando do Lula, essa excursão do Lula lá, que é campanha política antecipada, né? Até acho engraçado não se tomar nenhuma providência, a justiça eleitoral... Mas está sendo muito vaiado, hein? Não, mas é isso que eu queria dizer. Tá tudo dando na trave. Teve um lugar lá que tinha 10 pessoas esperando ele. Numa das praças lá, ele foi vaiado, teve que descer do palco. Gente com camiseta do PT. E algumas coisas mais surpreendentes ainda são as imagens vazadas. Uma delas da senadora Gleisi Hoffmann. Que tentando fazer gracinha dentro do ônibus, acabou registrando uma crise histriônica do seu Lula, reclamando que não ia descer para meia dúzia de malucos, para meia dúzia de pobres, não sei o quê. Mostramos, né? Se bem que tem uma coisa, teve um vídeo uma vez do Sérgio Cabral e do Lula andando numa favela, lembra daquele, Mário, que um garoto veio tirar fotografia? E eles escorraçaram o urina. E o garoto disse que era fotografia, não era, agora estava filmando. E eles xingaram o guri. Sai perto, assim, sabe? E eu não sei por que as pessoas... essa gente tem a cara verdadeira mostrada ao vivo e a cores. Eles não estão nem aí. E parece que é uma religião. É uma religião, é uma coisa doentia. Ninguém vê nada. E o que me deixa surpreso, Jéssica, é que tem algumas pessoas esclarecidas que eu conheço, pessoas também, com formação esclarecidas. Mas gente, vocês não estão vendo. Isso é o pior, né? Não estão vendo o que foi feito com o Brasil? Não estão vendo o que esse sujeito diz, o que esse sujeito faz? Mas a culpa é do Temer. Olha aqui, ó, o Felipe Reis. Boa noite, Magdinha. Sei que o Marne não quer mais falar do Lula, mas comente com ele sobre essa postagem em seu Twitter oficial. Beijos a todos. Eu quero, se puder mostrar aqui, ó, o Twitter do Lula, ó. Eu estou convencido que a aliança política continua necessária. O Renan pode ter todos os defeitos, mas me ajudou a governar esse país. Está aqui, ó. Postagem do dia 25 de agosto. Traduzindo essa postagem, amigos e amigas telespectadores, leiam embaixo assim, meu bandido favorito. Exatamente. Meu bandido de estimação. Meu bandido de estimação, exato. Como é aquele filme, como é? Meu malvado favorito. Meu malvado favorito. Mas o Roberto Jefferson disse em alto e bom som para todos aqueles que gostam, que não tem cerume no ouvido, não disse que é o maior bandido desse país. Quem é que ele disse que era? Roberto Jefferson. Ele foi condenado, cumpriu a sua pena, já está na rua, etc. Ele cumpriu a pena dele. Agora, o Lula continua dizendo que não existe nenhum
nenhuma evidência, não existe nenhuma prova, não existe nada contra ele. Eu acho interessante isso. Quer dizer que todos esses processos contra ele são todos processos articulados, mentirosos. Quer dizer, tudo mentira. Tudo mentira, mas quem é que vai continuar acreditando nisso, meu amigo Lula? Quer dizer, uma barbaridade. Olha, boa noite, Magda e bancada. Neném, com toda a imparcialidade e sinceridade que lhe é comum, como você define um homem que pinta as unhas? Ao sentar, dobra as pernas e coloca as mãos no joelho e apoia-se somente em um dos gomos das nádegas. Abração, Edu Bauerman, de Estância Velha. Olha, vê lá o que tu vai dizer. O Vitorino, dobrar a perna, vários homens que são homens fazem, né? Não tem nada a ver com pintar a unha. Também, né? O que mais? Que tem que coçar? O que você... Não coçou nada. Ah, tá. É. Não, senta e senta só na pontinha da cadeira. Assim, Olha, ele está sentado na pontinha ali. Não tá nada, não tá nada. Olha, ele não tá falando mais não. Vocês estão querendo me colocar contra o Chicão. É isso, então, já te deu conta, Chicão, né? Tu não faz isso todo dia. O Chicão tem aquele jeitão meigo dele, mas é meiguice só. Que grande negócio seria o teu brigar com o Chicão, né? Seria um grande negócio. Ia me livrar de cada banca. Ia dormir melhor, né? Nossa, ia aliviar o trabalho. Olha... O Chicão tem Diz aquele... o Edu, quer saber, não vai dizer então, tu não vai te incomodar. Não, digamos assim, o Chicão tem aquele jeitão meigo, sabe aquele negócio de eu pego, porque é mulher, que eu falo, arrebento, estraçalho, blá, blá. Mas ele chora quando elas brigam com ele, né? Ele fica não é nada mal, disso. O Chicão é um doce de pessoa, é amigo da gente nos bastidores, amigo de todo mundo, sabe? Não sabe o que fazer para agradar a gente, coisa e tal. Ele é burrinha, muquirana, mas é legal. Olha aqui, ó. Muquirana? Mas que isso, ofendendo o rapaz? A Ana Maria Kizzi. Viva! O Vitorino chegou, o programa ficou 1000. Beijos a todos, Ana Maria de Porto Alegre. Muitas comemorações também aqui no WhatsApp, que o Nenê chegou. Olha... Que bom. Gente, olha só, de verdade, vou falar pra vocês, deu uma saudade dessa bancada. Eu posso perder qualquer coisa, não fazer qualquer coisa. Um dia, parece que fica mas conta o sábado e o domingo, foram 3. É muito pra mim. Eu chego segunda-feira babando aqui. Exagerado, meu Deus. Eu chego segunda-feira se coçando. Olha aqui, ó. Tu ficou feliz com o crédito do FGTS hoje? Os 7 bilhões foram creditados na conta dos trabalhadores. GG, só assim, ó. Gente, 30... Quanto vai dar pra cada um? 30. Vou levantar uma questão. Que 30? Muito 24. Bem. E como é que fica o governo? Não pensou nisso. O governo não pensou. Como é que fica os trabalhadores que a empresa está passando dificuldades, por exemplo, e não deposita o fundo de garantia 2, 3, 4 anos? Olha bem, a reposição foi calculada pelo saldo existente na conta, certo? Sim. Uma outra pergunta, uma outra questão que não está respondida na medida provisória do governo. E quem sacou o fundo de garantia para comprar um imóvel? Também não teve. Não esquece. Foi contabilizado. Não esquece que o saldo para efeitos rescisórios continua lá, valendo. Se você tinha 45 mil, sacou 40 mil para comprar um imóvel, você tem 5 mil e pouco de saldo, mas o saldo para efeitos rescisórios continua sendo 45 mil. E aí vem a pergunta: o cálculo foi feito em cima do valor rescisório ou do valor venal? Aí alguém vai dizer, mas foi feito em cima do valor venal, porque é o que tinha de dinheiro lá. Não, mas espera aí, o rendimento foi obtido em cima do valor rescisório. O governo, ao longo do tempo, foi investindo, e esse investimento foi em cima de recursos que estavam lá. O governo não explicou isso. Então, assim... sabe aquela história de, em vez de ensinar a pescar, dar o peixe? Em vez de fazer essa lambança papagaiada, o governo tinha que pegar o índice de reajuste do fundo de garantia, que é uma miséria, e colocar o índice de reajuste da poupança. Pronto. Porque o fundo de garantia nada mais é do que uma poupança do trabalhador para o seu desemprego, para a sua aposentadoria. Aqui não rende nada. Aqui não rende nada. Quem ganha dinheiro com o fundo de garantia não é o trabalhor, é o governo. As instituições financeiras, o governo. Nenê, a respeito do que tu falaste mais cedo, o Carlos Eduardo da Silva Pinto nos ajuda. Cabral chamou o garoto de nome Leandro de sacana. As ironias da vida, disse ele. Entendeu?
sacana. Dona Magda, vamos então aos aniversariantes. Vamos aos aniversariantes. O primeiro aniversariante de hoje foi um grande filósofo inglês chamado John Locke. O John Locke dizia o seguinte, a teoria dele era a seguinte, que a mente humana era como uma folha em branco, uma folha de papel em branco, e que com o passar dos anos, com a experiência adquirida, a pessoa se tornaria grande, melhoraria o seu próprio comportamento e a sua cultura. Eu concordo com ele. Antônio Francisco Lisboa, mestre aleijadinho, também estaria de aniversário no dia de hoje, outro virginiano. Dr. Bezerra de Menezes, a maior figura, depois de Allan Kardec, no espiritismo brasileiro. Dr. Bezerra de Menezes era um médico chamado médico dos pobres, né? Vamos falar do Barry Sullivan, outro ator de Hollywood. E a minha musa, Ingrid Bergman, estaria de aniversário no dia de hoje. Ingrid Bergman recebeu 3 Oscars, foi uma das maiores atrizes. Ela era sueca, fez Casablanca e fez uma série de outros filmes. Casablanca, ela está estonteante. Ela é maravilhosa. Filme de 42, filme de 1942, a guerra ainda estava a favor da Alemanha, aquela cena ali no Rijksbar, em Casablanca, no Marrocos, etc. Eu conheci Casablanca por causa desse filme, um dos motivos que eu fui a Casablanca. Mas, Marne, eu também fiz essa papagaiada e fui lá. O filme não foi filmado na Casablanca, foi filmado na Argélia. Eu sei, porque naquela época... quando eu fui a Casablanca. Porque naquela época, Casablanca era a rota da Alemanha nazista. Isso. Vamos adiante, depois de falar da Ingrid Bergman, o outro ator, George Montgomery, a grande Dinah Washington, cantora americana, cantava demais. A Fada Santoro, que era uma atriz do cinema brasileiro e fez sucesso na época, ela está completando hoje 91 anos de idade. O grande herói americano John McCain está de aniversário hoje. Esse homem foi preso no Vietnã. Ele foi proposto a troca, ele era um oficial. Ele disse que se os outros colegas, os outros amigos não fossem juntos, ele preferia continuar preso. E ele continuou preso lá, é considerado um grande herói e foi candidato à presidência dos Estados Unidos, perdendo para o Obama. O James Hunt, piloto, que faleceu muito jovem ainda. E hoje é aniversário dele. Quem? Michael Jackson. Seria o aniversário do Michael Jackson. Na minha opinião, o maior artista pop de todos. O mais rico, inclusive, bilhões de dólares. Não, ele morreu meio peladão. Morreu meio... Teve gerente de banco chorando no enterro dele. Sim, ele estava com Neverland pendurada para ser leiloada e tal, só que a morte do Michael Jackson deixou ele rico de novo. Gerou, né? Mais $1 bilhão. É a fortuna imaterial, que é os direitos, né? É a atriz Rebeca de Moura, também de aniversário hoje. O Cássio Gabos Mendes. A Rebeca de Moura fez A Mão que Balança o Banço. Berço. Pô, mas como é que ele faz, ele não tem coitado, ele se equivocou. Mas ele não é coitado. Eu estou tentando ajudar a informação. Que balança o braço. A atriz Alessandra Negrini, completando hoje 47 anos. O tempo passa para todo mundo. A Luana Piovani, completando hoje 41 anos de idade. São esses os aniversariantes, então, do dia de hoje. Os virginianos Michael Jackson e John Locke. A mão que balança. E ontem a gente falou que aqui... balança o braço é horrível. Tá banzo. Não foi nem braço que ele falou. Mas ele dizia. Foi o filme que ela fez que teve, né? Foi muito legal. Ela é muito bonita, muito bonita. É maravilhosa, Rebeca de Moura. Os olhos azuis, lindos, né? Ontem a gente falou aqui daquela tentativa de lançar um míssil, do míssil que foi lançado em direção ao Japão, O teu pela Coreia do Norte. Mas na manhã dessa terça-feira, noite de terça no Japão, ele lançou outro. Deixa, ele tá brincando. Não, esse cara, ele vai arranjar uma confusão ainda. Vai. Ele tá pedindo. Eu acho que tá pedindo chuva com vento, como tu diz. Sempre Ele vai armar uma confusão O gordinho em tá pedindo. níveis mundiais. Sabe o que acontece? Assim, O que acontece? Me conta. Um país totalitário, para ele, o maior presente que pode É haver uma guerra. É uma guerra. Não vê? A Venezuela, o sonho da Nada Venezuela... acontece A guerra lá, com a né? Colômbia. Não, o sonho da Venezuela é declarar guerra para os Estados Unidos. Sabe Tá bom, eu sou um pesadelo ao mesmo tempo, né? Não, eu queria que o Brasil declarasse guerra para os Estados Unidos. Porque aí a gente vira o Estado americano, nossa moeda passa a ser dólar, nós temos passaporte. Que maravilha! Enquanto isso, o nosso telespectador... Los Angeles. O nosso telespectador Jorge Ribeiro diz assim... Eu chorei de tanto rir do Vitorino, desculpa. Com as, Da mão que balança o braço. o banço? O banço, com as últimas da nossa política em Brasília, Temer na China,
Maia, presidente da República, e André Fufuca, presidente do Congresso, estamos todos fufucozidos. Abraços a essa bancada, Ribeiro de Porto Alegre. Esse menino é médico, inclusive. Ele é da onde, o Fufuca? Esse Homem tem que ser ginecologia. Para, Guilherme. Ai, não. Para, Nenê, eu não posso mais chorar que eu vou borrar minha maquiagem e não trouxe coisa. Mas o cara de nome Fufuca não pode ser dentista. Do Maranhão. Não pode ser obstetra. É do Maranhão, Então, terra de Alcione. então, E de Sarney. De Sarney. então, em Maranhão. Desculpem, perdi o telefone da Karine, que é a cartomante do Chicão. Lúcia. Tá aí. Lúcia, nós não temos. Desculpa, não vou pedir. Amanhã a gente pede pro Chicão. Manda sua mão que a gente interpreta. De Sérgio Goulart. Se a justiça não liberar, modernização do Parque da Expo Inter volta a estaca zero. Palavras do Sartori. Ele foi sincero. Mas a bem da verdade, as obras no Parque Assis Brasil melhoraram bastante. Tem muita coisa legal, muita melhora. Mas assim, ó, sabe quem é que tá enchendo o saco? Muita melhoria. Essa Tá brabo hoje. é. Tu falou demais já, Habituado a coitado. falar com as vacas, os bois, a gente perde a terminologia. Pergunta alguma coisa de carrapato, fungo e pulgão pra te ver. E o senhor não foi convidado a passar uma escova no boi lá? Pergunta alguma coisa dessa pra te ver. É 10 minutos, só de pulgão é 10 minutos. Depois tu vem aqui me fazer... Mas também depois do Fufuca, você se faz o quê? Olha aqui, ó. Sabe o que está acontecendo? O povo brasileiro é muito inocente. Por exemplo, todo mundo confia nas camisinhas de Ontex para não engravidar, né? Você sabe que... Ele pegou pesado do pulgão, mas cabeça. Tá, mas você sabe quem é que fabrica a camisinha de Ontex? Ai, A sim, tu já contou. A Johnson & Johnson, o maior fabricante de fraldas e acessórios para tu bebê já do contou. planeta. Tu tá Pois ficando é. igual um Por que vocês cidadão que acreditam ocupava nisso? essa bancada aqui, que contava Quem era por o- semana 2 vezes a mesma piada. Quem era o... Ele não sei. lembra, né? É gravação. É gravação. Não, mas olha, falando em gravação, Ele emenda. Olha, ele costura um assunto. Ele vai emendando. mas eu quero dar notícia, mano. Então diz, mas diz certo. Falando em gravação. Tá falando só coisa errada. Falando em camisinha de touro. Certo. Falando em camisinha de touro. Não, eu ia vazar. Não é de touro. Não, Ah, não é de touro. Fala, querido, fala, Você fala. sabe o que é camisinha, Marcos? Fala, uma gaúcha. Fala. Dá a camisinha pro Marcos. Fala, Você Magal. quer fazer croquete? Boa, Você falou. Não, ele acha que é aquelas coisas de enfeitar bolo. Ele tá me provocando. Saco de confeiteiro. Tá me provocando. Tá provocando. Saco de comer. Não deixa ele falar assim de ti, Marne. Vocês estão brincando, gente. Tu que tá brincando. A polícia não de São Paulo já falou várias vezes para que as pessoas que frequentam bordéis tomem cuidado e não aceitem camisinha de pessoas desconhecidas. Não aceite camisinha de estranhos. Estranho. Sabe por quê? quê? Eles pegam E furam. furam com agulha. É, a própria embalagem. Fura a própria embalagem. A camisinha vem lacrada, mas fura a embalagem com agulha. E aí? Aí passa um espermatozoidezinho ali na hora do pega e 9 meses depois vem a conta. depois você vê o resultado. Ah, conta. da moçoila com quem... Sim, claro que elas escolhem a vítima, né? Claro. Bom, O senhor tá livre disso. Então, com essa cara de pobre que eu tenho, essa cara de mas- pobre eles vão pedir a segunda camisinha. É, mas com essa camisa aí da Rede Pampa, daí dá uma agora que valorizada vai no passe, descobrir né? que tu é o Vice. Camiseta, Eu digo que eu camisa sou da segurança. Pampa. Vice. Eu sou segurança. Esse corpite, tu tá de segurança. Tá meio gordinho. Só tu mesmo, Mário, pra dizer essas bobagens. Boa noite, prezada bancada. Maravilha que o Vitorino não aguentou as saudades e compareceu ao programa. Quando a Magda leu o e-mail sobre os fufu cozidos, lembrei-me de certo provérbio popular que, como outros tantos, tem sua interpretação ou redação alterados, o qual é muito utilizado quando a pessoa encontra-se numa situação calamitosa. Estou difundido e o mal pago, segundo li. Essa é a redação correta do mesmo e não como é muito propagado. Abraços, Denise de Bagé. Essa nossa telespectadora de Bagé é muito agradável como ela participa, né, e colabora. Magda, por que você não chama às vezes um telespectador para compor a mesa? Sorteia um toda semana, mas pode me convidar, já que eu dei ideia. Abraços, Mauri Jefferson Lambe de Panambi. Primeiro da lista. Seria um maior prazer, nós adoraríamos fazer Ele isso. deu a ideia sem nenhum interesse. Mas não é bem a ideia da direção Falando da em casa. interesse, esse negocinho do Lula de mãozinha dada com o Renan Calheiros lá em Alagoas, Que ridículo, né? eu tenho comigo de que começou o fim do Renan Calheiros.
o início do fim do Renan Calheiros. Mas já estava na hora, né? Por mais poder que ele tenha, por mais dinheiro que ele tenha, eu acho que a população de Alagoas vai cair a ficha. O que está acontecendo com Lula vai acontecer com o Calheiros também. Ele e o filho. Lembra daquela máxima, Marne? Você pode enganar muitas pessoas por pouco tempo, você pode enganar poucas pessoas por muito tempo, você pode enganar algumas pessoas por algum tempo, mas não pode enganar todos o tempo todo. Alguém vai acordar. Ele disse, nunca tantos deveram tanto a tão pouco. Essa é outra frase que ele falou do dia D, né? Isso. Quando ele definiu o dia D. Então, eu acho que alguns políticos brasileiros, não tem como, gente. Agora está estourando mais processos aí, em cima do Renan, em cima do diz que não é ele, isso aí não tem. É claro que não é ele. Olha aqui, ó, anotem o que eu estou dizendo. A bola da vez também lá em Brasília, que está causando irritação nos bastidores, está faltando alguém para peitar ele. Mas o seu Gilmar está sendo visto lá de olhar atravessado. Pois é, porque está na hora, né? Eu acho que daqui a pouco, anota o que eu estou dizendo, daqui a pouco vão ele. achar algum assunto para investigar, alguma coisa para investigar do Gilmar. Eu acho que daqui a pouco ele vai ficar doente, vai se afastar. E aí começa a... É a estratégia. Eu acho que ele vai ficar doente. É a estratégia. Se aposenta e volta a advogar. Porque está demais, né? Agora, uma das coisas que foi muito comentada hoje, alguns se admiraram, mas eu acredito que tu é um que não deve ter te admirado, porque tu conhece bem, foi a maneira que o ministro Marco Aurélio de Mello se referiu a ele, né? Porque eles já têm uma rusga, os dois, né? Quando ele disse, em relação a esse rapaz, não falo. Que foi quando ele se referiu ao Gilmar Mendes, né? Quando perguntado, né? O Marco Aurélio... O que ele achava? O Marco Aurélio, eu acho que rolou também uma preocupaçãozinha, uma disputa de beleza, porque o Marco Aurélio é outro que adora um microfone. Sim, pois é. Ele gosta. Então, assim, na verdade, nós não temos, nossa Constituição, essa gloriosa Constituição, que eu continuo dizendo que é uma porcaria, nós não temos um mecanismo de controle do judiciário tratado adequadamente. O Conselho Nacional de Justiça, que foi criado exatamente para que a sociedade brasileira tivesse um mínimo de controle sobre o judiciário, hoje se transformou num sindicato do Poder Judiciário, onde só se vota benefícios, benesses e coisas assim. Então, o que acontece? O único poder que não tem freio no Brasil, porque todos os demais têm pela justiça, é o judiciário. Aí a gente está vendo o que está acontecendo. Você viu o desespero do mundo jurídico com essa decisão da ministra Carmen Lúcia de exigir que se publique, os salários dos desembargadores, e não é o salário, é o que ele está recebendo. São os Lembra quando eu disse aqui que contra-cheque de 6 dígitos já era a coisa mais comum? Em todos os estados brasileiros tem contra-cheque de 6 dígitos. Com tudo. Então aquele negócio, o juiz lá de Sinop, lá do Brejo Seco, lá, faturou mais de R$500 milhão. Em janeiro não teve aquele desembargador no Rio de Janeiro que foi 600 e poucos mil? E tá cheio disso no Brasil. Mas como é que o país vai aguentar isso? Não, e tem agora a LOMA, agora, a Nova Lei Ordinária da Magistratura. Marne, eu fiz uma continha rápida. O juiz que tiver 2 filhos casados, que tiver 2 filhos em idade escolar, que fizer um cursinho muquirana de pós-graduação de 6 meses aí, desses perrapados, e tiver um deslocamento, ele vai ganhar 80 mil por mês. 80. Tudo dentro da lei. Adicional do deslocamento, adicional da pós-graduação do diabo que o carrega. Essas porcarias que se compra aí. Essas porcarias que se compra aí, esses cursinhos vagabundos que se compra aí. É tudo vendido, né? Não tem... Você compra. Aí tem mais não sei o quê, mais o adicional, mais o auxílio não sei o quê, que agora vai ser tanto, porque os auxílios agora vão ser proporcionais aos rendimentos. A pergunta aí qualquer juiz que for casado, tiver 2 filhos e fizer um cursinho de pós-graduação, vai ganhar 70, 80 mil. Como é que faz para pagar isso, Marne? Como é que vai pagar isso? Aumentando os impostos, né? Aí vem essa juíza dizer que tem muito processo, não tem tempo. Claro, com o que gasta era para ter o dobro de juiz. Né? Deixa eu dizer uma coisa para vocês que eu acho que está criando uma confusão na cabeça das pessoas. É a tal da Carteira Nacional de Habilitação Digital. Tá? Está criando uma confusão na cabeça das pessoas. Vai dar um rolo. Tem um app aí que já está disponível e as pessoas estão... eu ouvi hoje
comunicador dizendo, inclusive comunicando na notícia, se você quiser, você pode optar, você pode continuar usando essa carteira nacional de habilitação como ela é, ou se quiser, você pode baixar e usar a digital. Não é assim, gente. Não. Esse app, essa carteira digital, se você baixar, você não pode usar. Ela é só uma coisa fake. Ah, mas a primeira notícia que saiu... É que você podia baixar e usar. E mostrar. Não Valia pode, como documento. gente. Magda, eu Não tenho aqui a pode. notícia e diz que este aplicativo que foi lançado agora, essa CNH digital, ela é provisória, é só um teste. É um em teste, fevereiro não pode. que vai ser lançada mesmo E não a carteira digital. E aí, quando for lançado em fevereiro, vai poder usar como Vai ser válida como documento. de identidade. A partir de Sim. fevereiro. Mas é uma coisa que Só em daí, fevereiro. o que aqui tu vai baixar é oficial. Sim, lá em fevereiro. Em fevereiro, não é? Agora é só hoje a teste. notícia era assim, era opcional. Eu ouvi, ninguém me contou, tu ouviste Sim. a mesma coisa que eu. Estava sendo divulgado exatamente assim, tá? Então, vamos de novo. Esse aplicativo da Carteira Nacional de Habilitação Digital que está à disposição não pode ser usado oficialmente. Ponto. Ok? Essa é a notícia. Diz aqui, ó. Eu não vou nem dizer diferente. Diz aqui na notícia, a partir de fevereiro do ano que vem, o documento poderá ser apresentado no lugar da carteira física. Só lá em fevereiro. Agora é só o teste. E a nova carteira terá a mesma validade do documento impresso que ainda será emitido normalmente. As pessoas elas vão ter a opção de usar a CNH digital e também a impressa. E aqui diz também somente os condutores que tenham a CNH impressa vão poder ter a CNH digital. É isso aí. Entendeu? Quer dizer, não é assim. Não é agora. Como É a se Bangu. diria no popular, não é a Bangu. Sabe? Assim, ó. Primeiro que essa é um teste. Ninguém pode usar. Certo? Em fevereiro, somente os que têm barará. Não, sabe? Não é assim. Senão todo mundo vai ter uma carteira de habilitação agora. Que bonito. Não. Lindo, né? Isso aqui é lindo. Maravilhoso. Calma, coração. Dona Magda, um empresário foi preso com mais de 26 mil arquivos pornográficos de crianças e adolescentes. O cidadão tem 36 anos, foi na cidade de Colombo, que é divisa com a cidade de Curitiba. O trabalho da polícia levou 7 meses, o trabalho investigatório, e chegaram até esse cidadão. Né? Ele nunca teve um processo, ele nunca teve nada. Mas uma pessoa... E agora vai ser preso, vai ser condenado. Isso é um tarado, um débil mental. Nojento. Isso aí, a palavra nojento. Calhorda. Esse sim é um canalha, porque que procede isso. O que o camarada quer com esse tipo de postagem, de colocar, de ver essas crianças, crianças de 2, 3 anos, 8 anos, 10 anos, sei lá. Pelo amor de Deus, isso é uma doença. Isso é uma doença. E a gente já sabe, dito por profissionais da área, que é uma doença que não tem cura. Aí faz o quê? Castração. É o Bolsonaro, castração. Porque assim, ó, não tem cura, gente. Não adianta. Assim, nós não temos prisão perpétua, nós não temos não sei o quê. Não dá para soltar nunca. O problema é que existe E é uma outras castração formas de química. violentar, Não, é uma né? castração química, entendeu? É química também, vamos falar E o nunca certo. aprovaram porque o projeto é do Bolsonaro. Pois é. Não, mas é porque é o Bolsonaro, né? cara? Porque não pode, isso é uma coisa Mas que... essa do Porque Lula... seria uma coisa boa, né? E essa do Lula dizer que o Bolsonaro está aparecendo bem nas pesquisas, que o brasileiro é analfabeto político. Não, Ele é o analfabeto. Sim, O maior exemplo. Mas que bárbaro, pelo amor de Deus, dizer uma coisa dessa, que o brasileiro é analfabeto político, mas por que analfabeto? Está aprendendo, né? Está aprendendo, tanto é que votou no senhor e o senhor não vai ser eleito de novo. Olha, mas eles vão dizer muita coisa ainda até a eleição de 2018, principalmente para desconstruir os outros. Mas é uma estratégia, né? A principal força, que é a de esquerda, que vai enfrentar o Bolsonaro, a gente já sabe a estratégia. A estratégia deles
eles destroem a biografia. Exatamente. Sempre foi assim, né? Foi assim que fizeram com a Ana Amélia. Sempre assim, né? Fizeram assim com a Marina Silva. Fizeram assim com a Marina. O Collor conseguiu escapar porque contra-atacou, né? Quer dizer, usou veneno de cobra. Naquela ali, né? Usou o irmão dele, o Leopoldo. Usou veneno de cobra contra veneno de cobra. Então, entendeu? Mas a ideia é destruir a biografia. E isso aí parece que são especialistas. Né? Eles fizeram também com o Ciro Gomes. Lembra a primeira eleição do Lula, o Ciro Gomes estava na frente nas pesquisas e eles atacaram a biografia do Ciro Gomes. E o Ciro Gomes ajudou também falando bobagem, né? Claro. Tudo ajuda. Não estou defendendo o Ciro Gomes, mas foi um factoide da época. Parte da estratégia, é verdade. Essa coisa de destruir a biografia é muito engraçado, porque em direito a gente entende, Marli, que quando você tenta atacar a parte e não os seus fundamentos, o seu direito, você começou a perder a ação. Se nós estamos discutindo por algum motivo, algum assunto, e eu começo a dizer, Marne, você é isso, você é aquilo outro. E não o fundamento? Eu não estou atacando a sua opinião, o seu fundamento, o seu argumento. Eu estou atacando você pessoalmente. Eu comecei a perder a discussão. Claro. Isso é muito comum. Claro. E, por exemplo, diante de um juiz, eleição, já a eleição tem uma característica diferente. Por quê? Porque numa eleição você fala para pessoas, muitas vezes, com uma formação muito baixa. E aí vem aquilo que a gente sempre... E talvez não seja só aqui no Brasil. Nos Estados Unidos, o Trump, ele fez isso com a Hillary. Fez e levou. Sim, em todo... Fez e levou, né? Fez e levou. Depende, né? Agora, o Trump, fazendo ou não fazendo, ele tem tudo para ser o presidente mais impopular dos últimos tempos e, ao mesmo tempo, o que vai recuperar a economia mais rápido. E será que se reelege? Impressionante. Falta muito tempo ainda. Olha, o americano volta com o bolso, hein? Sim. Os empregos estão voltando, eles vão subir mais de 3%. O PIB americano vai subir mais de 3% esse ano. 3%. Um país que estava estagnado. Quer ver ele crescer, na opinião pública? Dá um ultimato na Coreia do Norte. Se ele der um ultimato na Coreia do Norte, que vai acontecer isso. Ou na Venezuela. Mas a Venezuela é chutar... cachorro morto, coitado. Um pouco é uma pena um país... Você conhece lá, né? A Venezuela. Conhece lá, né, cara? É uma beleza. O litoral da Venezuela, o Mar do Caribe, ali é lindo. É um país que tinha tudo para ser... Um povo bom. Agora, como se destrói países por falta de uma gene social, né? Olha o que aconteceu com o Haiti. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. O Haiti fica numa das regiões mais nobres do planeta, no coração do Mar do Caribe, com um clima espetacular, com praias e um litoral espetacular. Tem um furacãozinho de vez em quando que outro lá, amoroso. Como tem em outros lugares do Caribe, no próprio Estados Unidos. E por que a República Dominicana é um país bom? Que é do lado, é a mesma ilha. Maravilhoso. É a mesma ilha, ilha de Espanhola. Foi chegar que o Cristóvão Colombo lá chegou, foi o primeiro lugar que ele chegou na América, lá Espanhola, que eles colocaram esse nome lá. E o Haiti é um pequeno país de 28 mil quilômetros quadrados. Para as pessoas que não sabem, o Haiti tem 10% do território do Rio Grande do Sul, com uma população de 9 milhões de pessoas. Nossa. Você vê, olha o que tem de gente lá. Eu não conheço o Haiti, mas é o país mais pobre da América. Né? As muito pessoas... pobre. Mas teria tudo para ser um país rico, né? Digamos assim. E já que vocês estão falando do Haiti... Um país com essa localização, com esse clima, se vivesse só do turismo, já seria rico. Já seria como a Jamaica. Lugares maravilhosos. A Jamaica é da maconha. Pois é. Mas já que vocês estão falando do Haiti, nessa sexta-feira acaba, né, a missão de paz do Brasil, as tropas brasileiras. Na quinta-feira vai ter uma cerimônia de encerramento lá no Haiti, em Porto Príncipe. E na sexta-feira, as tropas que estão lá há 13 anos, né? 2004 começou, eles voltam para o Brasil. Meu irmão teve o prazer, né? Infelizmente. Serviu lá? Serviu, mas teve o prazer de ter essa experiência, mas viu de perto toda a pobreza, toda a tristeza que está lá o Haiti. E eu me sinto muito orgulhosa de ter participado disso. 300 mil pessoas morreram naquilo. Pelo amor de Deus, 300. Quer dizer, o país passando pelo que está passando e ainda... Um terremoto que... né? Agora, repito, é um país localizado, uma região nobre do planeta, com um clima maravilhoso, um litoral espetacular. Porto Príncipe, que é a capital, Porto Príncipe fica
na beira do norte, né? Ao lado de Porto Príncipe tem o Coral, a Ilha de Corais, lá, que é a Ilha de Santa Cecília. E do outro lado é uma região maravilhosa, uma região de Estorza. Praia, que você entra com água pelo pescoço, você enxerga os seus pés. Um lugar desse era para ter hotéis 5 estrelas, investimentos internacionais, grandes redes mundiais investindo, montando. Mas não tem governo. Aquela política do Papadoc. A pessoa, quando vai investir, ela quer investir com segurança. Aí o governo diz, não, vem para cá, mas como é que você vai ir para uma região como essa? Onde daqui a pouco... Voodoo e os Tonton Macuti. E aí daqui a pouco vem meia dúzia de comunistas e diz, não, o Haiti tem que ser um país socialista, porque onde é que se viu a extrema riqueza aqui? Quer dizer, uma rede de hotéis vai gerar empregos, né? Vai gerar empregos, vai ter haitianos trabalhando, vai gerar impostos, vai gerar tributos, vai levar riqueza para... Mas tem idiota que vai dizer, não, os ricos vamos invadir, isso aqui é do povo. Mas como é que conseguiram fazer isso tudo em Varadeiro, esse capitalismo em Varadeiro? Mas aí... Varadeiro foi um negócio assim, meio um teste, sabe como é que é? Cuba se desfez. Cuba meio que se desfez de Varadeiro? Não se desfez, porque quem mais ganha dinheiro é o governo cubano. Ele fez uma experiência. E eu vou dizer uma coisa para vocês. O governo ganha, mas o povo não ganha. O povo não, é só o governo. Tem meia dúzia de pessoas. Para você ter uma ideia, quem paga o salário dos funcionários, os funcionários cubanos que trabalham nos hotéis internacionais de Varadeiro, quem paga o salário é o governo. Não é as redes de... Não, o governo cubano. Bom, não vamos longe. Mas eles os médicos que vieram ao Brasil, você via como é que era? Custavam 10 mil e o Brasil mandava $3.800 por médico e eles recebiam 500 e poucos dólares. E eles achavam uma fortuna. O salário vinha deles de lá para cá. Mas como é que eles conseguiram os investidores? Aquilo lá, na verdade, é do governo, aquilo lá, né? Aquilo é do governo cubano. Tiveram boa vontade. Todos, eles fizeram um teste. Vamos ver aqui, testar aqui a democracia, o capitalismo. Ver que Tanto funciona. É que eram coisas completamente diferentes. Né? Sim, era um outro país dentro daquele país. Né? Outro mundo. É o caso, por exemplo, que foi por muitos anos o caso de Hong Kong dentro da China. 100 anos, 99. Mas até hoje, Hong Kong não está totalmente integrada. Você vai a Hong Kong, vai a Xangai, é o mesmo país. Não é a mesma coisa. A cultura é diferente. A cultura é diferente. Hong Kong tem muito mais liberdade em Hong Kong. Não, Hong Kong foi devolvido à China. Foi devolvido à China. Hong Kong hoje é... Mas tem um governo próprio. O próprio governo chinês nomeou um governo específico para Hong Kong para tratar das coisas, porque o governo chinês... Pelo interesse financeiro. Sim, o governo chinês não é burro. Hong Kong é o centro financeiro da... Hong Kong foi criado na época da Guerra do Ópio. Da Guerra do Ópio. Foi isso. Não, mas eu digo no sentido de que, economicamente, Hong Kong é fundamental. É uma das 4 maiores bolsas de valores do mundo. É Chicago, Frankfurt, Tóquio e Hong Kong. São as maiores bolsas de valores do mundo. Que doido. A de Chicago é bolsa de cereais, né? Mas é uma bolsa de valores. Por que a China não invade Taiwan? Aí alguém vai dizer, a bolsa de Nova York é importante. Mas em volume de negociação é um absurdo. E Hong Kong é referencial. Então o governo chinês sabe, vou botar um chinês lá que agora vai enquadrar todo mundo, vai ser a China. Imagina, no outro dia, 90% das empresas que têm sede lá se mandam. Sabe que quando eu fui para a China, eu me apavorei, não me apavorei, mas é muito diferente do Brasil, porque lá eles têm regras para tudo, né? E as redes sociais são todas bloqueadas na China, só em Hong Kong que é liberado. Mas óbvio, né, que os brasileiros sempre burlam. Você teve em Hong Kong? O jeitinho brasileiro. Não estive em Hong Kong, eu fui direto para Xangai. Mas é tudo bloqueado e as pessoas têm medo lá, né? Tem medo de infringir a lei. E quando a senhora andava na rua, o que o pessoal subia? Eu parecia celebridade, porque era uma loura no meio daquele povo todo igual, né? E baixinho. Muitos tiravam foto comigo, era bem engraçado. Legal. Não, e eles dizem assim, essas louras ocidentais são todas iguais, eu não consigo diferenciar. Eles dizem que é tudo igual. Devem pensar o mesmo. Mas é incrível como é um povo trabalhador. Trabalhavam até de madrugada, acordavam cedo, não trabalhando. Fim de semana não existe. São muito trabalhadores. Fim de semana não existe. Os orientais tratam o trabalho com a dignidade. Não tem paralisação, feriadão. Não tem. Eles tratam... Tem essa moleza que o Gustavo Vitorino tem, que vai pra lá, fica trabalhando aqui, ele fica
Comendo churrasco. Fica comendo churrasco, tomando cerveja. Mas é uma cultura totalmente diferente da nossa. Né? Totalmente. O trabalho é uma cultura alemã, da época do Bismarck, que tem uma frase célebre. O grande chanceler de ferro dizia o seguinte: o homem nasceu para o trabalho. Verdade. E isto usam muito lá na China. Na China, um grande... dele trabalhando. O Marne falou um negócio agora que eu lembrei de uns grandes filmes que eu vi de guerra também. Afundem o Bismarck. Era o filme, o Bismarck era um... Otto von Bismarck. Era um encouraçado alemão invencível. Porque eles fizeram um barco com um coraçado com alto poder de fogo e com alta mobilidade. Então era difícil acertar o Bismarck. E um aço, você sabe que os alemães são craques em aço, né? Aquele aço da... Sim, é que ele tinha muita mobilidade, deram uma força para ele, colocaram não sei quantos motores. Então, normalmente o coraçado tem alto poder de fogo, mas ele é lerdão, né? Ele é meio mongolão, assim, meio chicão. Então, esse coraçado era um coraçado com o poder de fogo do coraçado, mas com a mobilidade de um cruzador. Que são os navios ágeis, rápidos. Os aliados sofreram para afundar o Bismarck. Deu um trabalho afundar o Bismarck. O que tem aí nesse Facebook? A nossa telespectadora Grace da Silva Rodrigues faz uma pergunta. Gostaria de saber, eu estou grávida e desempregada. Saquei meu fundo e estou recebendo seguro-desemprego até setembro. Tenho direito a salário maternidade e quanto? Você tem que ver quanto tempo você está desligada, porque esse direito ao salário maternidade, ele tem um prazo. Então, eu preciso saber o tempo que você está desligada para ver se você tem direito, tá? Muito bem. O ideal é você consultar um advogado especialista em direito do trabalho. Muito bem. Obrigada pela sua companhia. Ficamos por aqui. Amanhã nós voltamos logo após o Jornal da PAN. Boa noite. Até lá.